Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos encerrar agora o nosso ciclo de estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, abordando a nossa participação brasileira no conflito. Assunto bastante importante e abordado de uma maneira, eu considero assim, bastante superficial. Eu não entendi porquê nas nossas apostilas, né? Bom, antes da entrada da guerra havia um contexto, vamos dar uma olhada no contexto histórico, né? O Brasil adotou uma postura neutra, tá? Às vezes se aproximando da Alemanha, por outras vezes se aproximando dos aliados. Nós tínhamos um governo com um viés bastante populista, com características autoritárias, né? Estado Novo, bastante similar aos regimes nazista e fascista. Então havia uma certa simpatia com a Alemanha nazista. Tá? Por outro lado, a gente tinha uma tendência histórica de alinhamento com os Estados Unidos. Né? Sempre desde a doutrina Monroe, realmente nós nos afastamos bastante da Europa e passamos a depender política e economicamente dos Estados Unidos. Então isso pesou talvez na balança e aí o Vargas começou a negociar, ver qual seria a alternativa melhor. Né? Getúlio Vargas era realmente um exímio negociador, disso ninguém tem dúvida, né? E ele acabou aderindo à questão americana, uma vez que os Estados Unidos tinham um interesse gigantesco no Nordeste brasileiro, porque era um saliente, uma espécie de ponte entre, principalmente nas operações na África, né? Os Estados Unidos usavam ali para as suas atividades logísticas de uma maneira bastante importantíssima, né? Para o conflito. Né? Além disso, o Brasil tinha uma grande quantidade de minério de ferro, tem até hoje, né? E a borracha também fundamental, ambos para os veículos, para o armamento, tal, para o material feito pelos Estados Unidos, né? Então o Brasil era realmente uma questão, tinha uma relevância significativa aí para a continuidade dos conflitos. E aí o Vargas negociou isso aí e conseguiu ali créditos de assistência, instalação de indústrias e efetivamente no final do governo Vargas houve uma espécie de surto, um salto de industrialização no Brasil, fortalecendo em particular a indústria de base e nós colhemos frutos disso até hoje. Tá? Bom, mas essa questão de ficar titubeando, o Brasil já apoiava, então, com ferro e com borracha, mas não havia declarado guerra, mantinha-se neutro e declarou guerra somente depois que navios mercantes que transportavam esses materiais, né, foram afundados pelos submarinos alemães, né, e aí a resposta foi a declaração de guerra meio que imediata, com a aprovação do Congresso, aprovação popular, e o Brasil entrou na guerra. Tá? Aí esses comboios mercantes passaram a ser escoltados pela Marinha Brasileira, né, e foi estabelecido um patrulhamento em defesa da costa, meio que de imediato. Tá? As primeiras ações após essa declaração de guerra foram estas ações protagonizadas pela Marinha Brasileira. Tá? Então, o Nordeste era fundamental, a gente já comentou sobre isso. Né? Foram realizadas, então, atividades também de polícia, tá? Ao longo de todo o período, desde a declaração de guerra. Lembro que nós tínhamos uma forte população italiana, e temos até hoje, de origem italiana, de origem japonesa e de origem alemã. E cada um em uma região do Brasil. Não é o caso agora da gente estudar isso agora. Mas, evidentemente, nós tínhamos muitos apoiadores dentro do solo brasileiro do nazismo, do fascismo e até mesmo do imperialismo japonês. Né? Então, havia uma forte atividade de polícia, forte tentativa de interceptação de espiões e de guerra. Então, decididamente, as ações envolveram todos os campos do Brasil e também, decididamente, não foi só em solo europeu. Né? Muitas das atividades de guerra foram realizadas em solo e no litoral brasileiro com bastante intensidade, diga-se de passagem. Foi criada então a Força Expedicionária Brasileira com a ideia inicial de se recrutar 100 mil homens, tá? Recrutar um corpo de exército, montar 3 divisões de infantaria. Efetivamente o Brasil tinha poucos recursos, os indicadores sociais ainda eram muito baixos, né? E não se conseguiu, mas se conseguiu montar uma divisão de exército foi para lá, organizada a 3 brigadas, na verdade
efetiva, talvez um pouco reduzido que uma divisão completa, né? Mas nós conseguimos montar, realmente o Brasil conseguiu montar uma divisão de exército, tá? Suprida e preparada pelos Estados Unidos, tá? Oficiais foram para os Estados Unidos para aprender a doutrina, os Estados Unidos vieram até aqui e ensinaram bastante, fizeram treinamento em solo brasileiro, tá? Mas demorou quase 2 anos até, somente em junho de 1944 é que foi embarcado o primeiro contingente para os Estados Unidos, tá? Então, mas durante essas operações já a Marinha continuava protegendo comboios, inclusive recebeu missão de proteger comboios já desde o Caribe até o sul do Brasil, tá? Durante esse período aí a Marinha perdeu apenas 3 navios, tá? Das 3.000, mais de 3.000 escoltas realizadas, e afundou 16 submarinos alemães, números bastante significativos. Tá? E a Força Aérea também já estava sendo empregada, contribuindo para o tráfego marítimo, para a defesa do litoral, com um grupo de caça que foi, inclusive, depois para a Itália. As tropas alemãs, quando nós chegamos na Itália, então, as tropas alemãs na Itália eram experientes, tá? Já haviam lutado em outros conflitos, bastante experientes, tá? Mas não eram tropas de primeira linha, tá? Não eram tropas de elite. Eram fortes ainda, com bastante liderança, tá? Com um espírito guerreiro ainda, mas efetivamente a Alemanha não tinha ainda recurso, nessa época já não tinha mais nem tanto, né? Nunca teve, na verdade, para equipar todas as suas divisões com os equipamentos de última geração, né? Mas a larga experiência, a doutrina defensiva ali e a operação grande de defesa que foi realizada na Itália foi muito grande. Lembro que a Itália, a essa altura, ela já havia deposto o Mussolini, quando o Brasil chegou lá, né? Os alemães terminaram por invadir a Itália e montaram ali uma república ao norte da Itália, colocando novamente Mussolini no poder, e aí estabeleceram essa linha defensiva, que nós podemos ver aí no mapa, conhecido como linha gótica, tá? Aproveitando as altitudes ali existentes, e fizeram uma espécie de fortaleza bastante grande, uma posição defensiva bastante difícil de ser transposta. Tá? A nossa atuação na Itália, então, o desembarque ocorreu em julho de 44, tá? Foram 3 regimentos de infantaria, o 6º RI de Caçapava, o 1º no Rio de Janeiro e o 11º em São João del Rei, tá? Com um total de 9 companhias de fuzileiro. Além disso, um regimento de artilharia, um batalhão de engenharia, um batalhão de saúde, um esquadrão de cavalaria, um esquadrão de reconhecimento. Tá? Ela incorporou o 4º Corpo de Exército americano, subordinado ao general Mark Clark. As operações em solo italiano, esse mapa aí podemos acompanhar ele vindo de sul para norte. Tá? Ocorreu o desembarque em Nápoles, onde já havia tido vários conflitos. O desembarque foi bastante impactante, porque tinha muito navio quebrado, muita carcaça de navio, muitos resquícios de guerra. Tá? Então foi impactante para o nosso pessoal que chegou lá e se deparou com uma realidade da guerra já de imediato. Tá? De Nápoles, as tropas seguiram para Livorno, onde tiveram uma continuidade da sua preparação, tá? Se adaptando ao solo italiano e as disciplinas e as táticas e estratégias norte-americanas. Tá? E as primeiras batalhas, as primeiras vitórias ocorreram ali em Camaiore e Monteprano, no vale do Rio Sérquio. Mas não eram as posições principais, eram posições avançadas dos alemães, e ocorreram combates sim, ocorreram conflitos, mas ainda eram uma espécie de preliminares dos conflitos mais fortes que viriam posteriormente, numa segunda etapa, né, nos vales apeninos, com Monte Castelo, Belvedere, Montese e Castelnuovo, onde efetivamente tinham posições extremamente fortificadas e de muito difícil transposição. Tá? Ao final de 1944 houve uma espécie de parada na guerra, né? Temperaturas lá, muita neve, e ninguém conseguia sair do lugar, né? Temperaturas de até -20, e se limitou aí a bombardeios e tal, uma ou outra operação de reconhecimento, tá? Mas o grosso das atividades, após as tentativas frustradas, principalmente de tomada de Monte Castelo, né? Deu uma parada tanto nas operações alemãs como nas operações americanas e brasileiras. Tá? E aí, sim, em 45 houve a conquista, né,
dessas fortificações, dessas elevações, né? Uma perseguição, onde foi protagonista o esquadrão nosso de reconhecimento, né? Foi essa última fase, então, em Colé, que for novo, houveram batalhas ainda, lá no Vale do Rio Pó, até a rendição da divisão alemã e o final dos conflitos aí. O Brasil teve a glória de se fazer render mais de 20 mil alemães após essa conquista aí. Bastante interessante, bastante importante. O Brasil teve 454 mortos do Exército, mais os 5 pilotos da FAB. Tá? A divisão teve ainda mais 2 mil mortos decorrentes de ferimento de combate. Tá? Então realmente são perdas bastante significativas. Tá? Aprisionou mais de 20 mil soldados, como nós já falamos, canhões, viaturas, cavalos, tá? Em quantidade bastante abundante. Tá? A FAB atuou com uma esquadrilha de ligação e observação e um grupo de aviação de caça. A atuação da FAB foi extremamente reconhecida pelos norte-americanos, porque elas fizeram aproximadamente 5% só dos voos realizados de combate. Tá? Mas destruíram 80% dos depósitos de munição, 36% de combustível, 15 veículos tal, que eram destinados a serem destruídos pelo comando aéreo aliado. Então foi uma atuação realmente bastante interessante e bastante eficiente da nossa aeronáutica. E aí, por fim, como reflexos dessa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança significativa na relação entre oficiais e praças, tá? Então, no Exército Brasileiro. Então lá se viu muitos sargentos guerreiros realmente, comandavam pelotões na ausência dos seus tenentes, e viram que a necessidade operacional de haver um relacionamento mais próximo, as distâncias aqui eram muito grandes e as praças eram muito desvalorizadas. Tá? Foi criada então uma nova doutrina, tá? Nova questão doutrinária, várias questões operacionais foram transformadas, tá? Tanto na parte operacional como na parte administrativa também. Tá? Então se viu estatutos militares tornando legais certos dispositivos que não estavam regulados. Então foi uma transformação administrativa também bastante interessante. Houve uma grande melhoria, uma preocupação muito grande maior, né, com a formação profissional, que já vinha de outras, nós vamos estudar ainda sobre as atividades anteriores, né? Mas houve a criação da AMAN e da ESA foram, digamos, revolucionárias realmente para a formação, para a qualificação dos nossos militares, né? Criação de novos regulamentos, aproveitando os ensinamentos colhidos da doutrina americana, né? Assinatura de um acordo de assistência militar com os Estados Unidos, que perdurou durante décadas. Esse acordo foi fundamental para... usávamos o cinto tipo NA e acho que ainda se usa o cinto tipo norte-americano, né? E é um exemplo só, né? Todo o nosso equipamento era de modelo e adquirido junto aos Estados Unidos. Né? E aí também aperfeiçoamento da logística, criação de depósitos regionais, criação de tropas paraquedistas, escola de motomecanização, PE. Então, uma reestruturação completa do nosso exército. Tá? Fora do exército, várias consequências no sentido político também. Tá? Com a deposição de Vargas foi muito influenciada pela volta dos pracinhas. Primeiro porque nós estávamos combatendo um regime que era muito semelhante ao regime de Vargas. Então era incoerente a gente combater aquilo lá e ter um regime parecido aqui. Né? Segundo que os pracinhas voltaram cobertos de glória e assim, a sociedade valorizou muito os pracinhas, muito. Né? E chegar aqui houve uma desmobilização muito rápida, embora isso não seja oficial, mas com certeza por questões evidentemente políticas. Tá? Então o Getúlio Vargas fez questão de desmobilizar o mais rápido possível para evitar que houvesse ganhos políticos consistentes por parte desses participantes da Segunda Guerra, generais, coronéis e tal. E houve uma desmobilização e uma falta de consideração muito grande com quem foi lá combater pelo país, né, arriscar sua vida. E isso acabou, o tiro de Vargas acabou saindo pela culatra porque ele foi, decididamente, foi muito criticado em razão dessa desmobilização precoce. Muitos ex-combatentes foram simplesmente largados e entregues às suas famílias, às vezes até mutilados. O reconhecimento se deu a posteriori, né, e acabou, várias leis foram surgindo, culminando na Constituição de 88, que aí sim se deu uma pensão de segundo-tenente vitalícia para os... Já havia uma pensão antes, era de terceiro sargento, e várias conquistas foram
ocorrendo, né? Mas de começo, assim, foi bastante impactante o desleixo que o Brasil teve com esse retorno da guerra. E aí o impacto que isso teve politicamente foi muito forte, tá? Acrescenta-se aí também que os restos mortais dos brasileiros que estavam enterrados no cemitério de Pistoia, que o cemitério está lá ainda, somente com o túmulo do soldado desconhecido, né? Um soldado que ninguém sabe qual é, não foi identificado. E os mortos foram trazidos ali para o monumento erguido no aterro do Flamengo, que eu acredito que todos nós conheçamos. Tá? Ok, gente, sobre a participação na Segunda Guerra Mundial era isso. Obrigado por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.